Fala galera, eu sou a Aline. Eu sou o Luffy. E esse é o Pode Crer, um podcast de fé. O tema de hoje é contentamento. Deus está no controle de tudo? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versos 11 ao 13. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. É interessante que quem está nos dizendo isso é o apóstolo Paulo. E se tem uma coisa que Paulo sabia muito bem, era sofrer. Então, quando ele diz que sabe viver em qualquer circunstância, é porque sabe mesmo, não é mesmo, Luffy? Exatamente. O próprio apóstolo Paulo, lá na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 11, ele fala um pouco sobre os sofrimentos que ele enfrentou. A partir do versículo 23 nós lemos: Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, ou seja, foram 5 ocasiões separadas em que ele foi açoitado 39 vezes. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Paulo passou como um náufrago um dia inteiro, exposto ali à deriva no mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo sabia muito melhor do que a maioria de nós o que é, de fato, sofrer pelo Evangelho. E mesmo assim, como você destacou, ele permanece contente. Independente das circunstâncias desfavoráveis, ele permanecia contente. Vamos contextualizar um pouco esse episódio. Eu acho que a gente não fez isso nos outros 2, mas esse é importante a gente falar. Hoje é dia 27 de março de 2021. Nós estamos vivendo um momento de muita incerteza, a pandemia ela continua. Nós estamos vivendo também uma segunda onda do coronavírus, então a gente está em lockdown em muitas cidades aí do Brasil. Nós estamos voltando então àquela fase mais restrita, onde nós temos que ficar em casa, comércio fechado, empresas falindo, porque não aguentam essa segunda fase. Desemprego, desvio de verbas públicas, politização das questões de saúde. E aqui a gente não está entrando no mérito se você concorda ou não com o que está sendo feito. O que a gente está pensando é como viver contente em uma situação aparentemente desfavorável, em uma situação de insegurança. É possível sermos contentes hoje, com pandemia, lockdown e todos os demais problemas? Como podemos ter certeza que Deus está mesmo no controle em uma situação caótica como essa? Como a gente consegue enxergar Deus em tudo isso? Pois bem, a questão do contentamento, que é o tema do episódio de hoje, é muito importante a gente esclarecer que isso não se trata de você ficar sorrindo como se você fosse um idiota, como se você fosse um lunático, alienado, um negacionista, que é aquela pessoa que vê o mundo desabando do lado dela e ela continua lá com aquele sorriso bobo no rosto. Não é isso que significa o contentamento. O apóstolo Paulo, que foi o exemplo de contentamento que a gente decidiu trazer para esse episódio,
Ele não é como aquelas pessoas que fazem parte de uma seita, por exemplo, que entram em transe durante uma sessão de castigos físicos. A gente vê que isso existe em algumas seitas modernas, mas esse comportamento já é muito antigo. Os irmãos devem se lembrar que os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, em determinado momento eles tentam chamar a atenção de seu falso Deus através da mutilação. Eles pulam, fazem barulhos e eles cortam os seus corpos. Eles cortam a sua própria carne. Esse castigo que é infligido a eles mesmos era um castigo que tinha uma intenção de você transcender aquela dor física e de você se conectar espiritualmente com a divindade que você venera, no caso ali, esse demônio chamado de Baal. O contentamento cristão, ele não faz com que o crente se desligue do sofrimento, do mundo material, das coisas terrenas, da sua própria carne. O cristão, ele entende o sofrimento físico, ele experimenta o sofrimento físico, mas o seu contentamento não depende da ausência desse sofrimento físico. Também não depende da ausência de um sofrimento até mesmo psicológico. Você comentou uma definição da Nancy Wilson certa vez, num livro chamado Contentamento. E ela define contentamento da seguinte forma: contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. É interessante que você usou assim, contentamento cristão. São conceitos diferentes. O que o mundo vê como contentamento e como nós cristãos entendemos o contentamento. É por isso que a gente bate muito nessa tecla de que o cristão ele tem que olhar mais para dentro do que a Bíblia diz. Buscar na palavra de Deus esse caminho. Por quê? Se você se deixar influenciar pelo pensamento do mundo, pelo que o mundo vê, você vai entender que para eles estar contente depende de circunstâncias, depende de coisas que acontecem ou não. E aí a gente entra num conflito porque a gente começa a deixar que esse conceito influencie. Quando na verdade o que tem que influenciar a nossa mente é a palavra de Deus. Então existe uma diferença sobre o que é contentamento no mundo e o que é contentamento cristão. Como você falou, não depende então de circunstâncias. Depende de uma satisfação naquilo que Deus quer para as nossas vidas. E aí a gente pode pensar um pouco também naquela famosa questão da soberania de Deus e união com a responsabilidade do homem. Por quê? Porque nós não somos robôs. A gente sente que está acontecendo alguma coisa. Jesus vai deixar isso bem claro em João. No mundo teremos aflições. No mundo vocês vão ter aflições. Ele já deixa claro isso. Não está enganando ninguém. Então nós estamos completamente debaixo da vontade de Deus, quer saiba disso ou não, quer você aceite isso ou não, e ainda assim não somos meros robôs nas mãos de Deus. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Pegou pesado com esse tema, hein, Aline? O quê? Pegou pesado trazendo esse tema aí. Peguei pesado, assim, a gente não é robô. Enfim, isso aí dá pano pra manga também. Quando a gente lembra que está debaixo da mão poderosa de Deus, que tem um controle de todas as coisas, a gente pode descansar. Por quê? O que diz lá em Romanos 8:28, Luffy? Você que sabe tudo de cabeça. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. De cabeça, hein, Helene? De cabeça, você não leu, tenho certeza. Então a gente descansa na certeza do que a própria palavra diz. Não somos alienados, não ignoramos o que está acontecendo, mas assim como Paulo, nós devemos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. É um aprendizado. Acho que você colocou muito bem agora e também na preparação desse episódio. A gente precisa aprender essa arte do contentamento cristão. E é um aprendizado que você só consegue levar à frente na sua vida se o Espírito Santo te dirigir. Se o Espírito Santo te dirigir através da palavra de Deus. Porque, como você falou, é a arte do contentamento cristão, que é preciso aprender. Porque eu falei a questão do aprender, aí a gente volta no próprio capítulo 4, você leu do 11 ao 13, não foi? Exatamente. Então, se a gente volta lá no 4, a partir do 4... ele vai falar: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças,
apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Depois ele fala sobre do que a gente deve alimentar a nossa mente. Então, ele diz que aprendeu, e um pouquinho antes disso, ele mostra pra gente um caminho para esse aprendizado. Claro, não estamos falando aqui de uma coisa mística. 4 passos para o contentamento cristão. Né? Faça isso que você vai ficar contente, vai dar tudo certo. Não é isso. Mas ele apresenta um caminho. E qual é esse caminho? Que a tua alegria tem que estar no Senhor, que você deve apresentar em oração, em súplicas, ações de graça, as suas ansiedades, os seus temores, eles devem estar aos pés do Senhor, e fazendo assim a paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Quando a gente entrega tudo a Ele, quando Ele é o motivo da nossa alegria, quando é nele que nós depositamos as nossas ansiedades, quando a nossa mente ela é preenchida de pensamentos puros, de pensamentos corretos. Então você tem um caminho para esse aprendizado que, veja bem, em momento algum nós estamos falando que é fácil, ok? Depois dessa exposição de Filipenses 4, eu nem queria falar mais nada, né? Mas... Não me imita. E esse aprendizado que a gente viu aqui, que ele deve ser dirigido pela pessoa bendita do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que vai gerar todas essas bênçãos, né? Entre elas o contentamento cristão. Nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo conclui o capítulo 16 do Evangelho de João com essa passagem que a gente já mencionou anteriormente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esses capítulos 14, 15 e 16, eles estão todos ligados entre si lá no Evangelho de João. Algumas das doutrinas apresentadas por Jesus nesses capítulos são muito importantes a gente se lembrar para esse aprendizado que leva ao contentamento cristão. Gostaria de destacar aqui o envio do Espírito Santo, que ele é chamado de Consolador. Uma das ações do Espírito Santo está lá em João 14, 26. Ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus disse. O Espírito Santo é como se fosse o nosso remédio para a amnésia espiritual. Ele é o guia, ele é como se fosse o nosso professor particular, se é que a gente pode ter a ousadia de falar dessa forma. Mas ele é também um remédio que nos ajuda a evitar que a nossa memória falhe. Ele nos ensina e ele nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus disse. Remédio para amnésia espiritual. Eu achei isso muito bom, de verdade. Eu vou até anotar aqui. E aí, por causa do Espírito Santo e dessa ação maravilhosa dele, nós podemos ter a certeza, lembrando também da continuação daquele capítulo 8 de Romanos que você mencionou, que lá no versículo 37 nos lembra que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E por causa disso, porque nós somos garantidos, ensinados pelo Espírito Santo, mesmo que haja sofrimento nas circunstâncias que a gente vive, mesmo que haja lockdown, mesmo que haja pandemia, mesmo que haja incertezas, mesmo que haja guerras, lutas, brigas, dissensões políticas, facções, perseguições, pode acontecer qualquer coisa, nós temos que ter a certeza de que a vitória é nossa, porque Deus nos amou. Ele nos amou e por meio dele nós somos mais do que vencedores. Jesus Cristo venceu a morte e ele compartilha essa vitória com todos aqueles que nele creem. Nós temos a vida eterna, nós temos a vitória garantida. E mesmo que as circunstâncias não sejam aquelas que nós desejamos, aquilo que nós pensamos que é o melhor, nós precisamos olhar a partir dessa perspectiva do amor, porque tudo muda. Tudo muda quando a gente olha a partir do amor. Deus, ele nos amou, ele nos fez mais que vencedores. A vitória que Jesus Cristo conquistou, ela é compartilhada conosco. E o amor que é derramado em nós pelo Espírito Santo, como Paulo fala lá em Romanos 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Isso faz com que amemos a Deus, faz com que nós sejamos privilegiados. Porque todas as coisas, ou seja, tudo aquilo que existe, tudo que acontece, coopera para o nosso bem, como nós já lemos lá em Romanos 8, 28 e Romanos 8, 37. Então essa conexão entre os escritos de João e de Paulo, que tem o Espírito Santo e o amor de Deus aí como essa cola entre eles,
eu acho que é algo que nos ensina muito a respeito de como nós devemos viver em tempos difíceis como aqueles que nós estamos encarando hoje. O contentamento cristão ele é possível quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, auxiliados, guiados, ensinados pelo Espírito Santo, buscando entender o amor de Deus, buscando entender o seu poder, buscando entender tudo aquilo que você já mencionou para a gente, desde o versículo 4 de Filipenses capítulo 4. Nós chegamos aí ao fim dessa sequência de ações, de disciplinas espirituais, tendo como consequência justamente o contentamento cristão na nossa vida, independente das circunstâncias. Então, quando você estava falando aí, eu lembrei aquele louvor que a gente diz que tem que ser passado de geração em geração, nunca esquecido, que é Grande ao Senhor, e a gente canta, né? Confiamos em teu infinito amor. Desculpa aí, galera, não canto bem. É bom a gente lembrar que a gente não precisa passar ele de geração em geração, porque ele sempre será passado de geração em geração, independente da gente. Porque é o Salmo 48. A palavra de Deus é eterna, então ela vai passar. Tá afiado, hein, filho? É. E meus parabéns aí pela afinação, muito bom. Tu tá brincando comigo. Enfim, voltando aqui. Nós confiamos, então, no amor, na graça e na misericórdia de Deus. E a gente tem duas certezas nessa vida que elas devem ser permanentes. Que por causa desse amor e das promessas, nós não vamos ser desamparados. E também a certeza da salvação em Cristo. Porque se nada der certo nessa terra, né? Se nada der certo entre muitas aspas aí. Se tudo isso aqui acabar, se a Covid me levar alguém que eu amo, se alguma outra doença nos levar, né? Porque não existe só Covid no mundo. A gente está falando de Covid muito por causa do tempo que a gente está vivendo. Se tudo isso acabar aqui, a gente ainda tem a certeza da vida eterna, preparada para aqueles que amam a Deus. Nós devemos propagar o Evangelho a todos que ainda não conhecem essa maravilha e não vivem essa esperança. Eu estava pensando muito a respeito da morte do irmão Lázaro, porque ele sempre cantava que tinha certeza que ia morar no céu, quando tudo isso aqui acabasse, né? E ele diz que a enfermidade vai ficar aqui e ele vai subir. Muita gente citou isso. E se nós cristãos que conhecemos a Bíblia, que sabemos da salvação, a gente ainda fica meio em dúvida, a gente ainda fica meio temeroso, muitas vezes quando vê as coisas acontecendo, e aí como é que vai ser? Imagina como é para aquela pessoa que não conhece a salvação, que ainda não se entregou a Cristo, que ainda não reconheceu Ele como seu Salvador. Então esse é o momento da gente parar um pouco para analisar o que nós estamos fazendo para propagar a mensagem do Evangelho. Verdade. Às vezes a gente lamenta muito, se entristece muito, sofre muito, ok, entendemos, né? Já falamos aqui, não somos robôs, sabemos que a situação é difícil, mas a gente esquece que é um momento também de oportunidade para falar do Evangelho. Então, a gente precisa falar para as pessoas que a nossa esperança não depende de tudo dar certo. O que nós estamos dizendo é que nós temos que olhar sempre para Cristo, sempre para a sua palavra e aprender que toda e qualquer situação coopera para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e é Ele quem nos fortalece, que é exatamente como Paulo vai finalizar esse trecho que a gente leu. Depois que ele fala que já aprendeu a viver toda e qualquer situação, é aí que ele vai afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por todas essas situações porque eu conheço, eu sei quem me fortalece, eu sei que é Deus e eu posso todas as coisas nele. Às vezes a gente usa esse trecho destacado do restante, né, o famoso texto sem contexto, para falar: não, vai dar tudo certo porque tudo posso naquele que me fortalece, e esquece de ler o restante. Tudo posso, todas essas situações citadas aqui. Não é fácil viver isso. Inclusive, no momento que eu estou falando, eu estou sendo provada nisso. Acho que é aquela coisa, né? Você vai falar, então você tem que viver também. Vai falar, viver, porque o evangelho é prática, não é só teoria, a gente não está aqui só filosofando, a gente está vivendo isso. Acredito que o Luffy também esteja vivendo um pouco disso. A gente olhar e falar, a gente passa por essa situação porque a gente olha para Cristo, a gente tem esperança nele, tem esperança nas promessas de Deus para nós, tanto aqui na terra como no céu. Amém. A nossa fé ela não é teórica, né, Aline? Nunca. Ela é prática. A vida ela não para e cabe a nós estarmos fortalecidos na palavra, estarmos empenhados em conhecer o que ela nos ensina, buscar nos encher do Espírito Santo
para que a gente saiba viver a graça e a maravilha do contentamento cristão, assim como o apóstolo Paulo nos ensinou nos seus escritos, assim como o Senhor Jesus, antes de Paulo, ensinou que deveria ser com seus discípulos. Que a gente possa, nesses tempos difíceis, falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu lembrei de uma passagem, deixa eu abrir aqui rapidinho, Efésios 6, 10 a 11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí ele vai falar, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vai explicar um pouco mais sobre a armadura de Deus. Mas eu queria falar isso aqui. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A nossa força sempre vai vir do alto, sempre vai vir de Deus. Nós temos que resistir firmes, porque o diabo usa muitas situações nesse momento de fragilidade, nesse momento de insegurança. Então nós temos que estar firmes na palavra, firmes no Senhor, fortalecidos cada dia mais no seu poder. Também lembrar a importância de ter à nossa volta, acho que o Lúcio também concorda comigo, amigos cristãos, pessoas que podem orar conosco, nos ouvir, ler uma palavra, nos orientar na palavra. Então, se você está vivendo um momento de incerteza, de insegurança, não está conseguindo alcançar esse contentamento no Senhor, não está entendendo a vontade de Deus, quer entender alguma coisa, acha que Deus é ruim, é mal porque está acontecendo isso ou aquilo, ore a Deus, procure a orientação de pessoas cristãs, procure pessoas que têm testemunhos para te mostrar, que conhecem, que podem orar, enfim. Vamos abrir esse ciclo, essa rede de pessoas que se ajudam, que se orientam. Assim sendo, nós esperamos que você, seus familiares, sua igreja, seus chegados, essa sua rede de apoio, as pessoas próximas a você, todos os seus queridos estejam bem, tanto fisicamente quanto espiritualmente nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, e que vocês possam buscar a verdadeira dádiva do contentamento cristão, partindo da palavra de Deus, se enchendo do Espírito a cada dia, e que vocês possam viver no meio desses tempos difíceis como verdadeiras luzes no mundo, como luzeiros, como testemunhos daquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano perdido. Que Deus nos abençoe. Amém. Fica aí, que depois da vinheta temos indicações para vocês. Lembrando sempre que a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, galera, a nossa dica de leitura bíblica é Mateus 5, de 1 a 12. São as bem-aventuranças. É uma passagem que fala sobre perseguição, sobre aflições. Nós esperamos que você medite e descanse nas palavras do próprio Jesus. Mesmo você não tendo perguntado, sim, nós temos curiosidade hoje sobre o texto indicado. Aí sim. Que é justamente o início do conhecido como Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, lá nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Uma curiosidade que eu encontrei no site Coalizão pelo Evangelho, que nos ensina que o sermão ele foi concebido de maneira pedagógica e proferido por Jesus e registrado por Mateus e por Lucas, intencionalmente, a fim de que aqueles que estavam ouvindo e aqueles que lessem posteriormente conseguissem decorar, conseguissem entender a mensagem, decorar e depois, com ela memorizada, guardada no coração, transmitir e também aplicar nas suas vidas. A gente tem que lembrar que há 2000 anos atrás, nem todo mundo tinha acesso à educação, nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo tinha como ouvir um podcast legal como o nosso, obviamente. Então, era importante que a mensagem fosse pregada e comunicada de maneira acessível, para que ela pudesse habitar nos corações. Fica aí a nossa curiosidade de hoje e também com um desafio, para que você decore todo o trecho que foi indicado, ou então pelo menos parte dele. Temos indicação de livro, Luffy? Temos sim, Aninha. Eu tenho a indicação do livro do reverendo John Piper, foi editado e até disponibilizado gratuitamente pela editora Fiel, que é o livro chamado Coronavírus e Cristo. Nesse livro que o reverendo John Piper escreveu logo no início da pandemia, ele estava isolado na sua casa, juntamente com a sua esposa,
Reverendo John Piper, é bom lembrar, ele venceu uma batalha aí contra o câncer, é um senhor de idade já, tem uma saúde um tanto quanto frágil. E no meio de todas essas incertezas que a gente estava vivendo aí no início da pandemia e todas as dificuldades no combate e no entendimento dessa doença que assolou o mundo, o Reverendo John Piper escreveu esse livreto que nos ajuda a lembrar de que a nossa rocha é Jesus Cristo. Ele é uma rocha fiel, ele é um Deus soberano, ele está no controle de todas as coisas e mesmo no meio de uma situação como essa pandemia global que nós estamos vivendo, nós devemos manter a nossa confiança nele, devemos buscar glorificá-lo com as nossas vidas e viver uma vida que se alegra. O fim principal do homem, de acordo com a Confissão de Fé de Westminster e no seu catecismo, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, nos alegrarmos nele, nos contentarmos nele. A gente pode estender até esses significados. Então, deixo aqui essa indicação para todos os nossos ouvintes. Procurem lá na Editora Fiel, com certeza é um livro que vale muito, muito a pena você ler, estudar e reler diversas vezes, porque são ensinamentos muito preciosos para a vida do cristão. E não tem desculpa para não ler. O e-book dele é gratuito, ainda está disponível lá, porque eu conferi hoje. Então você pode baixar, ler. O Piper é um ótimo escritor, explica muito bem, é bem didático. Você vai gostar, leia. Conta pra gente depois o que você achou, a gente pode trocar uma ideia também. Mais alguma coisa, Luffy? Não, só agradecer aos nossos ouvintes, desejar que todos estejam bem e continuem acompanhando a gente nas redes sociais. Continuem escutando, pode crer, divulgando para os seus amigos, familiares, grupos de igreja. E muito obrigado por todo o apoio que vocês têm trazido aí pra gente. Isso é muito bom para nós, isso é muito importante para que esse projeto continue seguindo firme e forte. Lembrando as nossas redes sociais, Instagram, @umpodcastfé. Você também pode mandar e-mail pra gente, crerpod@gmail.com. Pode falar suas dúvidas, sugestões, opiniões. Quando estiver ouvindo a gente, deu muito certo, viu? No episódio passado, continuem fazendo isso. Tirem print, marquem o nosso Instagram, mostra pra galera que vocês estão ouvindo a gente, compartilha nos grupos. No nosso Instagram tem um link na bio que tem todas as plataformas onde você pode nos ouvir. Então tem para todos os gostos. Para quem gosta mais das coisas antigas tem o YouTube. Para quem é mais moderninho tem aí Amazon Music, Spotify. Enfim, nós temos aí para todo tipo de pessoa. Lembrando também, ali eu estou com um problema na internet, não estou conseguindo dados. Enfim, a gente manda também o arquivo de áudio. É tranquilo isso pra gente, tá bom? Só não deixa de compartilhar, que isso vai ajudar bastante o nosso Pode Crer. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Fiquem com Deus.